Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando o primeiro vlog de leitura aqui do canal de 2026, hoje com uma leitura bem temática da estação que eu tava bem animada para fazer, que é a leitura de verão da Emily Henry. É uma autora que eu tive muitas boas experiências com ela. Eu li atualmente 2 livros dela, que são De Férias com Você e também Happy Place. Se não me engano, esses foram os 2 únicos livros que eu li dela, mas ambos eu gostei muito. Inclusive, Happy Place tem o vlog de leitura aqui no canal, eu comentando sobre tudo com vocês, dando minhas opiniões e comentando os acontecimentos. E hoje eu vou começar então a leitura de verão. Como eu disse pra vocês, é um livro que eu tô ansiosa e animada pra começar. Acho que eu também vou gostar bastante, tem uma sinopse bem interessante. Eu vou ler então aqui no meu Kindle, que ele estava disponível durante um tempo pelo Kindle Unlimited. Eu não tenho certeza se ele ainda está, mas eu consegui adquirir ele quando ele ficou disponível. Então eu vou ter a oportunidade de fazer essa leitura agora nessa estação do verão. Me acompanhem então nessa leitura e, como sempre, eu vou dar minhas opiniões, falar com vocês sobre os acontecimentos, as personagens, o que eu acho do desenvolvimento e muito mais. Então, já tá aqui também, já digo a vocês para curtirem o vídeo, se inscreverem no canal para acompanhar nesse novo ano de 2026, que vai ter muitas leituras, muitos conteúdos legais, muitos passeios divertidos, que eu vou mostrar tudo para vocês por aqui. Então, em breve eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu no meu primeiro dia de leitura de verão. Bom, pessoal, finalizei o meu primeiro dia de leitura de verão e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu nesse primeiro dia. Eu li até a página 133, então a leitura tá fluindo bem. Então, nesse primeiro dia a gente conhece as personagens principais, que são a January e o Gus. Ambos são escritores, fizeram faculdade juntos e se conhecem desde lá, e eles se reencontram em casas perto de um lago, de uma praia, que ambos estão morando atualmente. Ele porque comprou e ela porque herdou do pai dela. Eles se desafiam a escreverem no gênero um do outro, pois enquanto ela escreve romances, ele escreve ficção. Eles pensam nisso porque ambos estão com um bloqueio criativo e querem se desafiar. Esse é o enredo geral do livro, mas ele se apresenta muito mais do que isso. Fala sobre as dificuldades de cada personagem, seus passados complicados, descobertas sobre a vida, falta de esperança, um pouco também do mercado editorial e suas cobranças, como a literatura muda na vista das pessoas quando foca no público feminino e o preconceito das pessoas sobre isso. Então dá pra ver que é uma história surpreendente e cheia de coisas para serem comentadas. Temos o núcleo da protagonista que sofreu com o câncer da mãe durante a vida e perdeu o pai, fica sabendo da vida dupla do pai com outra mulher e isso destrói a sua ideia de uma vida que pode ser perfeita. Ela sempre viveu com essa ideia, ela buscava sempre viver a vida de um modo bem positivo, só que depois que tudo isso aconteceu, a visão dela de mundo mudou bastante. Já o protagonista teve uma família problemática, um pai agressivo e uma mãe que ele não entende o porquê de ter vivido daquela forma. Então os dois têm seus problemas, têm os seus passados para meio que aprender com eles e superar eles. São muitos detalhes da história que deixam ela sensível, um pouco misteriosa também com os acontecimentos da vida dos protagonistas e ainda assim o crescente romance deles dois. Então foi mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês sobre esse primeiro dia. Como eu conversei com vocês, eu parei na página 133, então ainda tem muita coisa para acontecer. Não sei quanto tempo exatamente eu vou levar para ler esse livro, mas eu vou conversando com vocês conforme a leitura for avançando. Por enquanto não é uma leitura que me agradou tanto quanto De Férias com Você ou Happy Place, por exemplo. Acho que não é um livro que vai ser uns 5 estrelas, como foi esses dois, mas ainda assim é uma leitura interessante, porque como eu disse pra vocês, tem muitas questões das personagens e do enredo geral. Então em breve eu volto a conversar com vocês sobre o meu segundo dia, atualizar vocês sobre a vida das personagens, os mistérios apresentados no livro e também como o romance dos dois está caminhando.
segundo dia de leitura finalizado, eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu. No caso, no meu primeiro dia, como eu conversei com vocês, eu parei por volta da página 133, mais ou menos. E aqui nesse segundo dia, eu parei na 154. Então, vou atualizar vocês sobre o que aconteceu nesse período. Então, nesse segundo dia, as coisas continuam indo bem, se desenvolvendo em todas as partes, mas apesar de tudo, ainda não é um livro que me agradou tanto quanto os outros dela, como eu comentei com vocês. Eu já li outros 2 títulos e ainda prefiro eles a esse, mas ainda assim é um livro interessante. As personagens continuam com a sua aposta, escrevendo em gêneros diferentes. Eu tô bem curiosa com o livro deles, tanto da January, que sabemos do enredo, quanto do Gus também, que a gente não tem nem ideia de como vai ser. A gente continua descobrindo mais sobre os seus passados, na verdade, muito mais sobre o cara do que sobre a moça. Ele escondia bastante coisa que tinha machucado ele. Eles visitam locais e entrevistam pessoas relacionadas ao culto do New Eden, que é uma parte bem sensível, daquelas que eu comentei com vocês no primeiro dia, entre outros acontecimentos. Como eu disse, não é um romance leve, tem muitas coisas difíceis, reflexões sobre como cada pessoa lida com as coisas da vida, pontos sombrios da nossa existência, e isso até me fez pensar em alguns momentos que não foi a melhor escolha de leitura para começar o ano, por causa desses assuntos pesados, mas tudo bem. Ainda faltam pontas soltas a serem resolvidas e esclarecidas, sobre a January, por exemplo, que foi deixado um pouquinho de lado nesse período do segundo dia de leitura, e que eu tô ansiosa para ver mais. Eu já compreendi que uma das lições do livro é ver que a vida é feita de altos e baixos, que não podemos nos deixar levar pelas tristezas e que sempre haverá uma coisa boa em seguida. Em breve eu atualizo mais vocês. Bom, pessoal, finalizei a minha leitura de verão. Vim conversar com vocês sobre o que aconteceu no 3º e 4º dia. Isso porque normalmente eu não leio no final de semana, mas eu consegui ler um pouquinho esse. Eu comecei o livro na quinta-feira, meu segundo dia foi na sexta, e então sábado e domingo eu consegui ler um pouquinho e formaram o 3º e 4º dia para eu finalizar a minha leitura. Vim conversar com vocês sobre o que aconteceu então nesse final. Aqui vocês já estão vendo a página de agradecimentos. Então eu vou voltar um pouquinho para conversar com vocês sobre o que aconteceu no final do livro. Boa parte desse início do 3º dia foi focada na relação amorosa entre as personagens. Eles ficam juntos, o Gus fica esquisito e a January magoada. Eles conversam sobre isso, que eu acho um ponto bem positivo entre casais literários. Eu não gosto tanto daqueles casais que sempre escondem coisas um do outro o tempo todo e acaba tendo vários problemas de comunicação. Aqui isso acontece no início, mas depois eles se resolvem. Mas me irrita um pouco alguns pontos que eles chegam, isso porque ambos estão feridos, apaixonados, e ainda assim parece que tem problemas em ser sinceros consigo mesmos, especificamente o Gus, que tem segredos o tempo todo. Aos poucos a January vai descobrindo por meio de outras pessoas, inclusive de uma familiar dele que conta as coisas. O bom é que essa parte dura relativamente pouco, então apesar deles terem bastante conflitos, eles conseguem resolver de uma forma que eu achei bacana. Além disso, nesses últimos dias temos mais sobre os livros das personagens, que dão super certo, e além de ser um desafio vencido, ensina muito sobre eles mesmos e sobre o mundo. A resolução dos problemas familiares da January, a empatia com a mãe dela, a conversa com a outra mulher do seu pai e a leitura das cartas do pai dela. Eu disse para vocês que aqui no início tinha esse mistério de que tinha uma carta que ele tinha deixado para ela antes de falecer e ela não tinha muita coragem de ler, mas ela tem coragem aqui nesse final e aí ela descobre também que tem outras cartas que ele escreveu durante outros aniversários dela. Então essa parte é bem interessante e eu acho que de certa forma e de uma maneira bem rápida a January tem uma evolução muito grande pessoal, então essa parte foi bem interessante também.
Nessa parte também, sobre as cartas, a January acaba se identificando um pouco com essa mulher que ficou com o pai dela, por se ver no lugar dela, de certa forma, pela situação que ela está vivendo com o Gus, que também está em um processo de divórcio. E também como o casal se ajeita e fica juntos, e diversos ensinamentos. No fim do livro, compreendemos ainda mais sobre como as pessoas são mesmo difíceis de entender, como cada um tem a sua história, seus sentimentos, suas particularidades e principalmente seus defeitos. E como a gente precisa entender que todos nós somos iguais nesse aspecto dos defeitos e que a gente pode melhorar junto, que a gente pode superar os nossos medos e desafios da vida. Então, mesmo que, como eu disse para vocês, não tenha sido um livro que me agradou e me prendeu tanto quanto os outros livros da autora que eu tive contato, ainda assim é uma leitura interessante, reflexiva. Como eu disse para vocês, tem vários pontos bem sensíveis aqui, mas ainda assim foi uma leitura interessante. Então foi assim que foi a minha leitura de verão. Eu achei uma experiência interessante e foi bem diferente do que eu esperava. Eu esperava um romancinho mais clichê, mas não foi bem assim. Isso quebrou um pouco as minhas expectativas e ao mesmo tempo que eu achei bacana o que foi tratado aqui, não era o que eu esperava para minha primeira leitura do ano, então eu fiquei um pouco confusa se eu realmente gostei do livro ou nem tanto. Mas espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nos comentários de leitura de verão. Não se esqueçam que tem um vlog de leitura aqui também de Happy Place, então caso vocês queiram ver, já está disponível aqui no canal. Não se esqueçam também de se inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos do canal, que em 2026 eu tô preparando muitas coisas divertidas para trazer para cá. E até breve!